Figura ou subo um pouco? Para mim pode baixar. 6, tá? Já. Pessoal, vamos agora entrar num assunto um pouquinho diferente, mas de certa forma também associado com tudo que a gente tem discutido, que é um processo, na verdade, que ocorre em um ambiente pastoril, que é estudado, no nosso caso, basicamente com gramíneas, mas é um raciocínio que é estendido para diversas outras plantas, que é um processo que se conhece como um mecanismo de compensação que ocorre de tamanho e número de perfilhos em comunidades pastoris. Tá? Um breve histórico dessa ideia de existir um mecanismo de compensação de tamanho e número de indivíduos na área, ela vai surgir de maneira bastante formal e com uma proposição matemática, inclusive, por meio de um japonês, Yoda, colaboradores que comigo de trabalho, que é um clássico nessa área, que é o trabalho de Yoda. Tanto que o que a gente vai começar a discutir aqui no quadro, já a gente volta para cá, é também muitas vezes comentado ou dito na literatura como lei de Yoda, tá? Lei de Yoda. Em alguns trabalhos que se seguiram no trabalho de Yoda, ela é tratada como estranhamente na literatura brasileira ou portuguesa, a gente tem poucos trabalhos que lidaram com o tema. Tá? Se eu encontrar um estudo disso na literatura internacional com essa expressão assim de self-feeding law, a lei de auto-desbaste, a gente poderia traduzir assim em português, tá? Ou algo como menos 3/2, ou a lei de menos 3/2 também. O Yoda, na verdade, não trabalhou com pastagens, ele foi trabalhar ou fazer esses trabalhos seminais com outras plantas em gramínea zero, rabanete, por exemplo, tá? E o que o Yoda foi, basicamente, o que ele propõe é que, conforme você tem plantas que são semeadas e elas vão crescendo ao longo do tempo, existe um processo contínuo ou um mecanismo que vai autodesbastando os indivíduos naquela população, de tal maneira em que você possa, ao longo do tempo em que essa planta cresce, fazer relações fotográficas ao longo do processo de crescimento dessas plantas, que relacionam o número de indivíduos que existe por unidade diária com o tamanho médio do indivíduo. Então, basicamente, o que a gente tem é algo dessa natureza assim. Imagine que aqui eu esteja falando em densidade de plantas. No nosso caso, isso vai ser densidade da população de perfilhos mesmo. E aqui a gente vai ter um atributo que seria o tamanho da planta, ou o tamanho do perfil expressa o peso. Tá?
miligramas por planta, ou gramas por planta, ou gramas ou miligramas por perfil. Então, o que a gente tem é que quando você tem, por exemplo, a gente faz isso normalmente de trás para frente, quando você tem uma semeadura ou estabelecimento de um pasto, você tem um grande número de indivíduos, porém, peso pequeno de cada um. Conforme o tempo passa, e você faz uma nova estimativa de população, você tem uma redução da população, um incremento de massa. Conforme o tempo passa, reduz mais a população e a massa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, aumentando, aumentando. Ou seja, essa relação é uma relação exponencial, normalmente, que relaciona a evolução que a gente tem no tamanho dos indivíduos, e conforme esses indivíduos crescem, existe um mecanismo de competição por luz, né? Onde essa competição por luz acaba por autodesbastar essa própria comunidade de plantas, onde você tem uma alta densidade populacional associada com um tamanho pequeno de indivíduos e uma baixa densidade populacional de plantas ou perfilhos associados com perfilhos grandes. Essa é a ideia. O que o Yoda fez foi basicamente dizer o seguinte: olha, essa relação, quando eu aplico o log da população aqui, eu aplico o log do tamanho, ou log da massa, eu linearizo essa função, aonde o coeficiente angular dessa função linearizada, ela tem um coeficiente angular igual a menos 3 por 2. Quando você aplica o log nos dois eixos, na verdade você tem então uma reta aqui que tem uma equação linear, né? A mais bx, aonde se vê que seria o coeficiente angular, então, nesse caso seria esse coeficiente angular aqui, ele nada mais é do que a expressão de uma taxa. Certo? É a expressão de uma taxa. Nesse caso, seria qual é a taxa? Ou seja, para cada 1% que eu tenho de declínio na minha densidade populacional de plantas, eu tenho um aumento de 1,5% no meu tamanho do perfil. Por isso que essa lei também é conhecida de lei do menos 3 por 2, ou lei do alto desbaste, ou lei de Yoda, que foi proposta por ele lá em 1963. Tá? O tamanho da planta Miligramas por planta, gramas por planta, é o peso dela. Não, é tamanho aqui peso, tá? É expresso em peso. Ou seja, conforme você tem estruturas que têm alta densidade populacional de plantas, você tem plantas de tamanho pequeno. Conforme essa planta vai aumentando em tamanho, conforme deixa a planta crescer, ocorre um mecanismo de autodesbaste. Esse autodesbaste vai reduzindo a população de plantas, porém o peso médio de cada indivíduo ali dentro vai aumentando, o peso médio de cada um. E essa relação log entre essas duas variáveis, ela é atribuída uma relação linear, cuja inclinação é próxima de menos 3 por 2. Por isso que essa lei é conhecida como menos 3 por 2. Tá? Então, essa linha mostra para a gente essa relação inversa entre tamanho e número de perfilhos ou tamanho e número de plantas. Muito bem. Quando o Yoda propõe isso, uma das ideias que ele coloca no trabalho dele é que quando você tem as plantas perdendo população, mas aumentando em tamanho, cuja inclinação seja próxima a menos 3 por 2, seria uma condição que foi associada, foi dita por ele e por muitos autores que o seguiram,
a condição onde você tem uma cobertura do solo que se mantém relativamente constante, o que foi interpretada como sendo uma condição onde o IAF ali dentro permanece constante. Então, o que esse mecanismo nos conta é que pode existir ao longo de um segmento dessa reta, onde eu tenha reduções em densidade populacional, concomitante com um aumento em densidade populacional, o peso do perfil, onde o IF se mantém inalterado. Certo? O IF é o mesmo, por meio desse mecanismo de altos e baixos. Ou seja, se a gente for traduzir o conceito para pastagens, a gente pode afirmar com toda a certeza do mundo, e tem inúmeros dados hoje que mostram isso para nós, que é que pastos baixos possuem uma alta densidade populacional de perfis pequenos, enquanto que pastos altos exibem uma baixa densidade populacional de perfis grandes ou pesados. Se eu estabelecer uma relação em diferentes condições de pasto, e esses pontos que relaciona número de perfil com tamanho de perfil, número de perfil com tamanho de perfil, seguir uma reta de inclinação menos 3,2, é possível eu afirmar que dentro daquela amplitude de manejos ou de alturas de pasto, eu tenho um IAF que se mantém ali dentro constante. Está claro? Essa é uma ideia. Durante toda a década de 70, principalmente, esse conceito foi largamente explorado dentro de comunidades florestais. A gente encontra um monte de trabalho com florestas sobre isso. A gente vai encontrar depois um debate belíssimo na literatura, no bom sentido. Belo porque é uma disputa da ciência de altíssimo nível para dizer se essa relação entre tamanho e número seguia ou não, de fato, uma inclinação de menos 3,2. Você tem textos clássicos na Nature, por exemplo, de reply, fulana reply que não sei o quê, socando o cara, porque isso não é assim, isso funciona de outro jeito, o mecanismo não é geométrico, é uma relação de alometria. Sim, coisa belíssima na literatura científica para tentar entender duas coisas. Primeiro, a relação existe de fato? Segundo, se ela existe, ela segue mesmo essa inclinação sempre de menos 3,2? Essa sempre foi uma pegada forte na pesquisa com esse tipo de assunto, nas décadas de 70, 80 e até 90. Nos anos 2000 isso esfriou um pouco, deu uma acalmada no estudo do assunto. Tá. O que nos interessa aqui é tentar entender o que esse mecanismo representa, o que ele significa para a gente, quando a gente trabalha com pastagens. Então, nós vamos agora trazer o assunto, trazer o mecanismo, trazer a própria inclinação da reta para o assunto básico. E nós vamos ter dois belos trabalhos que foram publicados, inclusive, no mesmo número da Annals of Botany, em 95, pelo Matthew, o outro pelo Sackville Hamilton. Eles foram, um foi autor de um, o outro foi autor de outro, porque eles trabalharam juntos na proposição da teoria e da ideia. Tá? E essa figura é uma figura bastante interessante, que ela, aqui no eixo X, é a densidade populacional de perfis. E aqui no eixo X, Y é o tamanho e peso de perfis. Tá? Isso é uma representação esquemática deles para essa proposição de passos apenas formados por graninhas. Tá? Bom, o Corey foi lá propor que em pastagens existe um processo que opera mais ou menos nesse sentido. Vamos... Como é melhor jeito de abordar isso aqui? Imagine que você tem uma condição de um pasto, por exemplo, bastante degradado. Você encontra um pasto em posição limite, aonde esse ponto limite seria aqui, onde está essa caneta aqui. Tá? E nós vamos começar a
correr as curvas. Tá? Bom, existe uma condição bem limítrofe que extrapola todos os mecanismos de tolerância e de escape da planta, onde você coloca o pasto numa condição de degradação mesmo. Aí você libera esse pasto desse efeito de distúrbio, essa herbivoria, por exemplo. O que acontece? Conforme o tempo passa, como o pasto está muito degradado, você vai aumentando o número de perfis, vai sendo repovoada a área. Vai sendo repovoada a área e há um concomitante aumento com esse repovoamento da área no tamanho médio dos indivíduos ali presentes, porque os indivíduos que existiam na área também vão aumentando em tamanho. Então ocorre um repovoamento da área, um aumento em DPP, um concomitante aumento no peso médio do perfil. Muito bem. Chega um momento em que você atinge um máximo de densidade populacional que a área consegue suportar. Só que você continua e deixa esse pasto continuar crescendo. Perceba que chega num limite de aumento em DPP e você continua deixando o pasto crescer, e esse pasto cresce agora e ele começa a ter um ligeiro alto desbaste. Ele começa a ter uma pequena redução em população, mas com um incremento grande em massa. E aí você continua e deixa o pasto crescer. Chega um momento em que ele agora acentua a perda de perfilhos, o tamanho dos perfilhos, quer dizer, a massa continua aumentando, mas ocorre uma acentuada redução do tamanho do perfil, do número de perfilhos, porque o ambiente vai ficando mais e mais sombreado. Se você continua deixando o pasto crescer, chega um momento que você atinge o que vai chamar de uma massa de forragem de teto, aonde o pasto está tão alto que a perda de perfilhos é gigante ali. É como você deixar um pasto em alguns experimentos que vocês por exemplo, vocês têm lá em Tupã, você deixa um ambiente sem pastejo. Ele passa a crescer sem pastejo, quando você chega no final, certamente, se for contar o número de indivíduos ali, há uma perda tão grande de população em relação àquilo que vem sendo pastejado, que essas plantas começam a perder perfilho. E esse ponto 4 aqui é quando você não tem mais aumento nem em biomassa, porque perde tanto perfilho, que mesmo o aumento concomitante que tem em tamanho de perfilho, as coisas se compensam e a massa se torna constante. Tá? Bom, nossa figura mostra mais ou menos essa evolução desse processo. Vamos imaginar o seguinte, então. Aqui eu tenho um pasto bem alto. Aqui eu tenho um pasto bem baixinho. Aqui eu tenho pastos em estruturas que estão condições intermediárias. Vamos supor, isso é mais fácil de visualizar, em caso de lotação contínua. Então aqui eu mantenho um passo de lotação contínua. Quem conhece o experimento aí do Paulo Tupã, é isso que eu estou dizendo. Eu estou mantendo um passo baixo, de lotação contínua, um passo um pouquinho mais alto de lotação contínua, mais alto ainda de lotação contínua, e mais alto ainda. Um exemplo lá do Tupã seria a aveia, que vem sendo manejada há muitos anos, por exemplo, em 10, 20, 30 e 40 centímetros, certo? Essa é a ideia lá, não? Porém, contínua, né? A lotação não é contínua. Sim, assim, o número de animais varia. Você mantenha sempre animais na área. Tá? Tem sempre animal no passo 10, sempre no de 20, você faz o ajuste de carga via potenteiro, né? Tá? A carga é variável. Não, aqui é uma questão mais de terminologia, talvez de... Pastoreio, contínua, não é? Não é passeio, pastoreio.
Eu sou mais tecnológico e eu vou pedir licença para a gente entender. Eu vou pedir licença. Eu vou pedir licença para a gente só tratar. Eu entendo perfeitamente, Suzana, porque há um debate terminológico nosso, porque se a gente pegar o texto da ALA em 2011, eles vão tratar de continuous stocking. A nossa dificuldade hoje no Brasil é traduzir o stocking. Tá certo? Você vai pegar o pessoal mais em São Paulo, eles vão usar isso como lotação contínua. A gente pega aqui mais Rio Grande do Sul, mais pastoreio contínuo, mas nós estamos falando a mesma coisa, tá? Vamos combinar que a gente fala a mesma coisa? Então, quando eu falo de lotação contínua para vocês, é o pastoreio contínuo. Só que esse pastoreio contínuo significa que uma determinada área, os animais têm acesso irrestrito, ininterrupto a ela, tá? E que eu posso variar o número de animais por meio de técnica de plug and day, de adicionar ou retirar animais. Ou seja, a área está continuamente ocupada por animais, porém com um número variável deles. Combinado assim? Fechou? Então tá. Então essa é a ideia. Então eu mantenho pastos em 10 centímetros por meio de pastoreio contínuo, com carga variável, mantenho pastos de 20 da mesma maneira, de 30, de 40 da mesma maneira. Muito bem. Se a gente for nesses passos de 10, de 20, de 30, de 40, e coletar uma área e contar o número de perfis que eu tenho ali por metro quadrado, e fazer coletas também de perfis para ter o peso deles, eu vou ter um ponto aqui assim, passo de 10, possivelmente eu tenho uma alta densidade populacional, aqui DPP, e aqui peso. Então, transformar isso em log, tá? Log da DPP e log do peso. Então, o que deve ocorrer é que em passos baixos, manejados baixos, eu tenho uma alta densidade populacional de perfilhos pequenos. Conforme eu vou aumentando a altura, eu vou reduzindo a densidade populacional e vou aumentando o tamanho médio de perfilhos. Certo? Vou ter algo mais ou menos assim. Isso vale para cenários onde a menor altura o pasto consegue aumentar a DPP em relação àquela, por exemplo, altura anterior. Eu posso imprimir uma esfera severa aqui, mas o pasto tem que ser capaz de aumentar a DPP em relação a de 20. Senão eu posso ter cenários, por exemplo, de pastos que eu diria que são colapsados. O que seria um pasto colapsado? Um pasto colapsado seria se eu chegar no meu 10 e eu fazer isso aqui, ó, contar isso aqui. Isso é um pasto colapsado. Ou seja, o meu 10, na verdade, é aqui, ó. O que está acontecendo? O aumento na minha pressão de pastejo, na minha intensidade de desfolha, ao invés de favorecer um estímulo ao perfilhamento, o pasto não consegue fazer isso porque a severidade é tão pesada, onde eu tenho uma redução em DPP em relação ao pasto de 20, e a minha trajetória, na verdade, segue essa aqui, ó. E é o que acontece. Seria essa trajetória aqui, ó. Aqui indo para cá, daqui para cá e daqui para lá. Eu não teria essa fase 2. Já vamos chegar lá. Eu vou tentar ser bastante didático com isso, porque esse assunto aqui é um pouco... ele é fascinante, mas ele tem alguns detalhes que às vezes precisa... Certo. Então, assim, se isso acontece, você tem um colapso naquela estrutura. Por quê? Porque você tem uma pressão de pastejo tal que o teu pasto 10 não consegue compensar aquele tamanho ou aquela severidade imposta na desfolha a ponto de perder perfil
filhos e não conseguir aumentar seu DPP. Se a gente vai, por exemplo, para um pasto de Tifton, por exemplo, que consegue gramar bem solo, o que acontece? Se eu pegar um pasto de Tifton, por exemplo, de 5, um pasto de Tifton de 10, de 15 ou de 20, ou pegar mesmo uma braquiária com 10, 20, 30, 40, igual a aveia, eu tenho essa linha verde aqui. Colapsado. Foi além do limite de tolerância e escape da planta àquela intensidade de passeio. Certo? Isso acontece, não é um problema. Só está dizendo que um pasto 10 não presta, entendeu? Não tem como manejar ele nessa condição. Você está colocando um pasto num cenário de insolvência. Certo? Não tem solução um pasto desse. Porque ele não consegue manipular DPP para tentar aumentar o IF dele. Certo? Que é aquela estrutura central, característica estrutural, que é a manipulação de DPP para poder maximizar IF, ou tentar aumentar IF. Agora, então vamos esquecer, ou vamos imaginar que a aveia lá de vocês se comporte exatamente como um Tifton mantido em 5, 10, 15, 20, que acontece isso. Ou seja, o passo de Tifton em 5, ele aumenta a DPP em relação de 10, que é maior em relação de 15, que é maior em relação de 20. E uma braquiária também, quando maneja em 10, ela tem aqui 1.200 perfis por metro quadrado, um de 20 vai ter 1.000, um de 30 vai ter 800, um de 40 vai ter 600 perfis por metro quadrado. Um de Tifton com 5 vai ter 8.000 perfis por metro quadrado, aqui vai ter 6, aqui vai ter 5, aqui vai ter 3. Então, de fato, as reduções em altura de manejo do pasto implicam um efetivo aumento na densidade proporcional de perfilhos, que é aquela tentativa desesperada e única que o pasto tem de tentar manter o seu IAF minimamente aceitável para continuar receptando e usando a luz que chega. Tá claro? Ou seja, que a altura e os preços têm que ser alométricos. Oi? Alométricos. Tem alguma coisa a ver a alometria entre eles? Entre a altura do pasto e... É uma relação alométrica. Que está sendo proposto que é justamente que existe uma alometria na função entre tamanho e peso de perfil. E essa relação alométrica, ela segue, inclusive, uma proposta de inclinação em escala logarítmica que é de menos 3/2. É uma relação alométrica. Como é o peso metabólico, por exemplo. É uma alometria. Tá? É uma alometria. O que tem muito debate, não é o caso aqui, é uma discussão pesadíssima na literatura para saber se essa inclinação, em vez de ser menos 3/2, ela não seria menos 4/3, por exemplo. Isso foi um debate ao longo da década de 80, assim, monstruoso, assim, um assunto que eu estudei um pouquinho mais, é tenso o negócio. Porque eles tentavam associar ou isso com um aspecto de geometria de planta ou com aspectos metabólicos de planta, para entender por que a inclinação seria ou menos 3/2, ou menos 1,5, ou menos 4/3, que é, na verdade, é exatamente o inverso do 3/4, que normalmente é encontrado em relações alométricas para diversas relações funcionais que a gente encontra na literatura, por exemplo, entre diâmetro de chileno e fluxo de seiva. Enfim, tem um monte de relação alométrica. Quem estiver muito interessado num assunto desse, gostar muito, eu sugiro um livro chamado Allometry, na verdade é Plant Allometry. Plant Allometry. Do Weller. Assim, é um catatauzinho assim, aqui assim para sentar na mesa, abrir, pegar o chimarrão
mão e se e para ler assim o dia inteiro, para conseguir assim um dia inteiro entender uma página e meia por dia, sabe? É um negócio bruto. Plantelóide. Nesse livro, na verdade, ele trata dessa função alométrica, além de um monte de outras relações alométricas que existem em planta. Por exemplo, a força necessária para suportar uma folha, por exemplo, ela não é isométrica em relação, por exemplo, com o comprimento de bainha. Ela é uma relação alométrica, tem nada a ver. Aumentou a força necessária para suportar uma folha em 100%, você não tem que aumentar 100% o comprimento de bainha. E sim a força necessária para suportar a tensão de uma folha ali. É uma maluquice alométrica que eu acho que não interessa mais para ecologista, para ecólogo, para a gente que não é tão... Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso... Isso aqui está tudo bem. É importante que vocês estejam enxergando o que está acontecendo. Estão enxergando o que está acontecendo? Então, pastos baixos, independente de que pasto seja, apresenta uma alta densidade populacional de perfis pequenos e pastos altos, uma baixa densidade populacional de perfis grandes. Uma questão central que é colocada nesse texto aqui de 95 é o seguinte. Ora, se eu vou estabelecer essa relação entre tamanho e número de perfilhos em pastos que estão submetidos à desfolha, e eu for plotar essa relação aqui, ela não pode ser uma relação que tenha inclinação menos 3,2. Por quê? Porque, por definição, uma inclinação menos 3,2 pressupõe... Cadê aqui? Tá aqui. Pressupõe isso daqui, a inclinação, se ela for menos 3,2, ela pressupõe que o IAF seja constante. Tá? Então, se essa inclinação aqui for de menos 3,2, ela vai me dizer que não está havendo variação no IAF entre um pasto manejado entre 10 e 40 centímetros. Ou que não há variação entre um pasto típico manejado em 5 e 20 centímetros. Ou que não há variação no IAF entre um pasto braquiário manejado em 10 e 40 centímetros. Ora, mas há variação no IAF. Conforme os pastos manejados mais altos, o IAF vai aumentando. O índice aerofoliar aumenta. Então, esses autores ali vão dizer o seguinte: então, essa relação que opera entre tamanho e número de perfilhos em pastos desfolhados, ela não pode seguir uma reta de inclinação de menos 3,2. Tá claro? Não pode seguir. Além de não seguir uma reta de inclinação de menos 3,2, se ela obedecer a alguma reta, e ela obedece, ela obrigatoriamente teria que seguir uma inclinação que fosse maior que menos 3,2. Tá certo? Por quê? Porque inclinações que tendem a serem menores que menos 3,2 ou menos 1,5 são inclinações que tendem a ter uma grande redução em DPB na área com a manutenção de massas de forragem que são constantes, o que é absolutamente improvável em pastos manejados em alturas tão contrastantes. Então, não pode ser menos 3,2 e também não pode ser uma inclinação de reta menor que menos 3,2. Ela obrigatoriamente tem que ser maior que menos 3,2. Por quê? Porque, veja bem, quando eu saio daqui de um passo 10 e passo para um passo de 20,
Se o IAF for constante, que não é, mas se for, eu vou ter uma determinada perda aqui de número de perfis aqui. Certo? E essa seria a perda aqui de perfis. Certo? Com essa perda, ou com esse aumento em massa. Se a inclinação é menos 3,2, significa que eu posso ter a mesma proporção em DPP, porém, um aumento maior da massa. E esses autores vão propor que, na verdade, essa inclinação aqui, em passos desfolhados, eles seguem uma relação que, na verdade, é mais inclinada que menos 3,2, e que, na verdade, se aproximam de algo como menos 3, menos 2,5, algo em torno disso. Na verdade, menos 5/2. Então, ó, essa linha 2 é uma linha de área foliar ou de alto espaço com área foliar variável. Ou seja, existe variação no IAF aqui. É por isso que a reta se inclina mais que menos 3,2. Deixa eu apagar ela aqui. Deixa eu refazer. Significaria dizer que o aumento da altura não reduz tanto a população de perfis. Exatamente. Por quê? Tanta proporção. Ó, isso daqui é uma reta de menos 5/2. Do jeito que eu posicionei ali, isso não ficou claro, né? Porque é exatamente isso que eu queria dizer. Ó, tá vendo essa reta aqui de menos 5/2? Veja que, para um aumento em altura, há uma perda em DPP, porém ela é menos acentuada que uma reta de inclinação menos 3/2. Certa perda em DPP. Tá? Então, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui assim. Tá? É assim. Tá certo? Agora eu pergunto para vocês, por que a perda em DPP, em passos que são desfolhados, no caso desse simulando mutação, pastoreio contínuo, ela tem uma redução menor em DPP que uma reta de inclinação menos 3/2? Ou por que deveria ter uma perda menor em DPP quando esse passo submetido à desfolha? Porque nesse caso aqui, como ocorre desfolha, ocorre maior penetração de luz no dossel, o que estimula o perfilhamento. Então, mesmo o passo mantido em 20 centímetros de rotação contínua, ele está sempre tendo uma entrada de luz, o que acaba aumentando a DPP e acaba tendo maior população de perfilhos numa mesma condição desse passo com 20 centímetros que não sofreu desfolha e que vem sendo permitido crescer a partir de uma altura próxima a zero. Então, a primeira linha que fez é sem passeio, assim é bom, é isso. Aqui, Sem passeio, aqui significa um cenário onde eu deixo o pasto crescer livre, sim. e aí vamos supor que eu deixo ele crescer livre. Tá? Aí eu vou lá hoje, e ele está com 10, ele está aqui. Aí eu deixo ele crescer livre, ele chega a 20, põe aqui. Aí eu conto DPP, peso, aí ele chega em 30, 40, 50, deixo crescer. E Se a esses outra pontos... reta põe mais. Oi? E a outra reta põe mais. Aqui põe mais. Aqui eu passo desfolhado. Aqui seria passo de crescimento livre. Tá? Então, ou seja, em passo em crescimento livre, como não existe a desfolha, vai existir um alto desbaste natural, onde não existe a entrada de luz que é promovido pela própria desfoliação. Então, por isso que a perda de perfilhos durante o crescimento do passo em crescimento livre, ela é muito maior do que os mesmos cenários imaginados, por exemplo, para manejo de pasto em pastoreio contínuo, numa amplitude da mesma faixa de altura. Então, se eu pegar, por exemplo, um passo de 10 não desfolhado por uma DPP aqui, desfolhado por uma DPP aqui. 20 eu tenho aqui, eu também me inclinei demais, né? Não estou acertando aqui. E aqui não consegue mostrar bem porque ele não passa do ponto.
aqui o 20 eu teria aqui, e aqui o 20 eu teria aqui. Ou seja, ao longo de um crescimento livre, existe um momento, não sei se é 10, pode ser 15, mas existe um momento com 15, com 20, com 25, com 30, onde o incremento em altura é acompanhado por alto desbaste e com aumento em tamanho, onde essa relação mantém o IAF constante, ao longo de uma certa amplitude de reta, ou uma semi-reta ali, dentro de um intervalo possível. Só que o Código mesmo vai dizer, olha, mas chega um momento que o troço cresce tanto, em que o alto desbaste é tão brutal, que eu começo a perder perfil demais, pelo excesso de sombreamento. Aí eu tenho uma linha aqui onde eu perco muito perfil muito rápido, mas sem ter muito aumento em tamanho. O passo começa até a camar. Ele começa a ficar num tamanho médio, aumentando muito pouco. E aí esse é o que ele chama, um cenário tem uma massa de forragem constante. Uma massa de forragem constante. Então a razão para a inclinação ser maior que 1/3/2 é o fato justamente de existir a esfera e ter entrada de luz e estimular o perfilhamento. Tá? Então, pastos desfolhados tem maior DPP do pasto não desfolhado. E aí que vem o negócio. Quer dizer, tá, se não é menos 3/2, é uma outra inclinação. E qual é essa outra inclinação? É algo próximo de menos 5/2. Ou seja, uma reta diferente, maior que menos 3/2, ela significa, então, o quê? Significa que ao longo daquela amplitude de altura, eu tenho um índice de área foliar que é variável e não é constante, não é igual, não é o mesmo. Isso é o que significa. Então, toda vez, se vocês tiverem que pegar pontos de um pasto que está manejado em diferentes cenários de intensidades e houver uma variação, uma inclinação de reta que destoa e é maior que menos 3/2, significa obrigatoriamente que existe uma amplitude, uma variação de IAF ao longo daquelas alturas. Tudo bem? Então, essa diferença entre a inclinação de menos 3/2 para menos 5/2 é uma variação que é devida a uma variação no próprio IAF e também uma possível variação que pode existir em um conceito que eles introduzem, que é o conceito de uma razão entre a área foliar e o volume do perfil. Já vamos chegar lá. Então, assim, eu tenho uma variação em IAF que puxa a minha inclinação para menos 5/2. Porém, eu posso ter conforme o pasto é manejado com alturas diferentes, uma variação em R. O que é o R? O R é uma relação entre área foliar do perfil em relação ao seu volume. Volume mesmo, em centímetro cúbico. Volume. Tá? Só que, como eles tiraram a dimensionalidade do R, por quê? Porque o R é como um IAF. Eu tenho que tirar a dimensão dele. Então, o R, por exemplo, eu posso ter um R de 80. Não tem unidade. R é 80. Só que veja que a área foliar ela é expressa numa medida bidimensional. Metro quadrado. Metro quadrado. Volume é expresso como volume. Metro cúbico. Como é que eu faço para tirar a dimensionalidade do R? Eu pego a área foliar em metros quadrados e elevo ela a 3/2. Ao elevar a área foliar a 3/2, eu multiplico 2 vezes 3, 6, 6 por 2, fico 3 metros cúbicos, certo? Metro cúbico, eu corto. Então, prática. Vamos fazer de novo? Eu acho que eu fiz rápido aqui. Oi? Oi? Não, vamos lá. Então, ó, é área foliar do perfil sobre volume. A área foliar é expressa em metro quadrado.
o volume é expresso em metro cúbico. Então, se eu mantivesse essa relação entre medir a área foliar de um perfil e medir o seu volume e dividir uma coisa pela outra, eu teria um valor de R que seria R igual a um número M menos 1. Certo? Porque eu passaria o metro cúbico aqui para cima, menos 3, eu ficaria o R que seria, por exemplo, 50, M menos 1. Quer dizer, não tem o que fazer com uma unidade dessa, né? Então, para evitar isso, o que a gente faz? A gente tira a dimensionalidade do numerador, que é a área foliar. Como é que eu tiro essa dimensionalidade? Eu elevo a área foliar a 3 meios. O que eu faço quando estou fazendo isso aqui? Metro igual 2 vezes 3, 6 por 2, dividido por metro cúbico, certo? 2 vezes 3, 6, 6 por 2. N, 6 por 2 metro cúbico, por metro cúbico, eu anulo os dois. Então, como é que eu tiro a dimensionalidade do R, dessa razão área foliar volume? Elevando a área foliar a 3 meios. Tá claro? Já vamos tentar explicar o que é esse R, tá? Primeiro vamos só ver como é que calcula ele, tá? Relação área foliar volume. Para tirar a dimensionalidade da área foliar, eu elevo a área foliar a 3 meios. Com isso fica 6 meios, eu tenho o R, que é uma medida adimensional, assim como o IAF. O que é esse R, gente? Esse R é uma medida de forma do indivíduo, de forma do perfil. Tá? Veja bem uma coisa, eu posso ter planta que é assim, ó. Tá aqui um perfil. Aí, esse perfil cresce. Quando esse perfil cresce, ele pode, por exemplo, manter essa estrutura aqui, assim, e ficar assim. Ou seja, sem expandir muito o pombo e colocar mais folha. O que essa planta está fazendo? Ele está, em tese, veja, colocando a área foliar, coloca a área foliar, e mantém uma mesma estrutura de combo que sustenta essa área foliar, só há uma expansão de área foliar. Ou posso ter, por exemplo, plantas que podem fazer o seguinte, ó. Um garfinho aqui. Sim. Ela faz aqui. Põe no fogo. Ou seja, em relação ao seu volume, essa planta aqui coloca mais área foliar em relação ao volume do que essa planta aqui. Essa planta aqui aumentou o volume dela, no entanto não aumentou a área foliar. Então, nesse cenário aqui, essa planta, desse cenário para essa aqui, ela diminui o R, certo? Houve uma redução na relação área foliar-volume, e essa planta daqui para cá, ela teve um aumento na sua relação área foliar em relação ao seu volume. Então, a razão área foliar-volume nos dá uma descrição de como a planta pode mudar a sua forma à medida em que ela é pastejada, ou à medida que ela é manejada em diferentes intensidades de pastejo. Certo? Tem planta que coloca mais copa, Cynodon, por exemplo. Cynodon é uma planta que tem um R relativamente baixo. Ou seja, em relação ao volume dele, ele tem pouca área foliar, porque tem muito estolão. A Zevém é uma planta que tem um R alto, tem um como pequeno e muita área foliar, então o R dele é alto. O R teria implicações ecológicas também, porque plantas com alta relação área foliar-volume são plantas que têm uma grande quantidade de área foliar em relação ao seu volume, portanto teria mais exposição de área foliar em contato com o ambiente, seriam plantas que seriam em tese um pouquinho mais pouco resistentes a estresse hídrico, por exemplo,
seriam plantas que teriam taxas de crescimento maiores, porque mais área foliar pela mesma unidade de volume, enquanto que plantas com R baixo significa que tem pouca área foliar por unidade de volume, portanto, com menos área foliar exposta ao ambiente, menos propensa a ter perda de água por transpiração e, portanto, por exemplo, mais resistente a níveis de estresse hídrico. Tá? Então, esse que é o R. Tá? E por que tem esse R? Porque, se por um lado, quando passa desfolhado, ele pode ter uma variação em IAF que puxa a inclinação para mais próximo do 5/2, ele poderia ter uma modificação de forma, como o perfil, conforme ele muda de altura, ele pode colocar, por exemplo, mais área foliar por unidade de volume dele, a ponto de contrabalancear a possibilidade que ele venha a ter de aumentar a sua DPP e, portanto, trazer o R seria um componente que traria para trás essa inclinação. Ele forçaria a inclinação a tentar voltar para o menos 3/2. Mas na prática o que a gente acontece é que a força do aumento em DPP supere muito isso e você tem aumentos de fato em IAF conforme o passo manejados em diferentes amplitudes de altura. Se existisse um cenário onde você tivesse força para o R trazer essa inclinação de volta para menos 3/2, ou seja, a planta modificar a sua forma a ponto de não permitir incrementos em IAF, que ela ocuparia espacialmente um espaço ali de um outro indivíduo, por exemplo, geometricamente falando, no espaço mesmo, a gente teria ao longo de um amplitude de altura IAFs que seriam similares. Então, essa inclinação menos 5/2, ela é normalmente observada em passos que são não menos 5/2. Sim, o que eu quero que vocês entendam é que em passos que estão submetidos à desfolha, normalmente as relações entre número e tamanho seguem inclinações que são maiores do que menos 3/2, porque os IAF são variáveis. Tudo bem? Essa variação de ângulo, ela depende do R? Não, o R, eu só citei o R aqui para vocês, porque é o seguinte, porque se não é menos 3/2, é maior que menos 3/2, quais são os fatores que fazem ela ser maior que menos 3/2? E são basicamente dois. F e a variação em forma do perfil. Tá? Então, na verdade, essa diferença aqui de menos 1 na inclinação, tá? Por quê? Porque menos 3/2 é igual a menos 1/2, né? E menos 5/2 é igual a menos 2/2. Então, eu tenho uma variação de inclinação de 1. Esse 1 de variação do coeficiente angular vem do quê? Vem de uma correção que a gente chama de CA, que é uma correção, que é uma variação em IAF, e uma correção que a gente chama de CR, que é uma variação na forma, aonde o CA tende a aumentar cada vez mais a inclinação e o R tende a trazê-la de volta para o menos 3/2. Elas operam em sentido opostos. Uma aumentando IAF e a outra tentando, com alterações na forma do perfil, fazer o passo se ajustar, os perfis se ajustarem àquela nova estrutura em que ele está moldado naquela condição mais alta, cada vez mais alta, de diferentes maneiras. Ou seja, seria uma modificação em forma mesmo, para permitir uma ocupação espacial do perfil diferente do oceano. Mas o fato é que o que mais importa em todos os estudos que seguiram a isso, é que quem manda mais nisso é a variação em IAF. Quer dizer, o passo quando ele aumenta em tamanho, o perfil muda muito pouco a forma dele. Muito pouco. O perfil mantém ele do mesmo jeitão. Certo? Ele se mantém da mesma maneira. Ou seja, no que ele aumenta, ele sai daqui para cá, ele aumenta um pouco o combo aqui, e aumenta também a área foliar. Então ele altera pouco a forma. Se ele altera pouco a forma, poucos perfis fazem isso. Certo?
E em pasto que está desfolhado de plantação contínua, também não tem como ele não alongar como aqui e manter um folhão grande. Não, ele mantém uma certa proporcionalidade entre esse volume que ele ocupa e a área foliar que ele tem. Então a variação em R é pequena relativamente à variação que ele tem em F. É só por isso, tá? Talvez eu nem precisasse dizer isso, mas isso é o que explica, é o que tenta explicar essa diferença de uma inclinação. Uma variação no IAF que pode ser contrabalanceada ou puxada para trás por uma possível variação nessa relação de tamanho, de forma do perfil. Tá? Bom, esse mecanismo de compensação tamanho-densidade, quando ele foi proposto, eu tenho 23 anos disso, né? Não, 95, 13, 23? 23 anos. Ele foi proposto com o objetivo de tentar entender que em pastos desfolhados eu não teria essa mesma relação de tamanho e número, não segue uma relação ou a lei de Yoda, certo? E se ela seguisse a lei de Yoda, ela significaria uma amplitude de passo onde o F é constante. Mas ela teria uma implicação adicional importante. E essa implicação adicional importante é basicamente o seguinte, eu acho que eu tenho aqui melhor para mostrar para vocês. Então aqui, por exemplo, isso é um exemplo bem interessante. Ó. Então isso aqui ó, é uma reta de inclinação menos 3,2, que seria uma linha limite, certo? Onde a partir do qual eu tenho aumentos eu tenho IFs constantes ao longo dela, e aqui eu tenho diferentes cenários de passos que são permitidos crescer a partir de diferentes valores de AF, ó, em diferentes anos. Ó. Então aqui, ó, eu tenho um passo com IF de 0,6 e deixo ele crescer. Aí ele passa para 1,4. Perceba que quando ele passa para 1,4, 0,6 é tão judiado com esse F, que quando você alivia ele, e ele aumenta o IF para 1,4, ele aumenta o IF como? Aumentando número e tamanho. Aumentamos. Aí você continua deixando ele crescer. Aí, ó, ele chega de 1,4, vai para 4,5, também continua aumentando ambos. Tamanho e número. Chegou em 4,5, ele atinge esse ponto aqui, ó, onde ele segue uma trajetória de 4,5 para 6,5 de inclinação menos 5 sobre 2. Se eu traçasse, inclusive, uma reta entre o menos 4,5 e o 10,5 aqui, ó, fosse uma reta isso aqui, possivelmente daria uma inclinação de menos 5 sobre 2. Ou certamente mais inclinada que essa daqui de menos 5 sobre 2. Por quê? Porque, ó, eu deixo o passo crescer 4,5, aí ele cresce para 6,5, e F está aumentando, então é a inclinação variável. Vai para 7,8, variável. Chega em 10,5, ele encostou na reta de inclinação menos 5 sobre 2. Ou seja, a partir daqui seria absolutamente esperado que eu não tivesse mais aumentos em IF. Ó, nos outros anos as coisas acontecem diferentes. A diferença, essa linha é arbitrária, tá? Você coloca o que você quiser. Já vamos ver isso com mais calma também. Ó, nos outros anos aqui, 93 anos, né? Então 0,8 aumenta aqui DPP e tamanho, aqui aumenta DPP e tamanho, aí chega em 4 aqui, perceba que chegou no limite de DPP. A partir do IF de 4 nesse cenário aqui, ele vai para menos 5,5, aumentando o IF e perdendo o DPP. Mas como o IF não é constante, significa que a inclinação entre esse ponto e esse ponto aqui tem que ser maior que os 3,2. Mesma coisa aqui, 0,6 para 2,2, aumenta o DPP e aumenta o tamanho, 2,5
2,2 para 3,5 aumenta o DPP e aumenta o tamanho, aumentando IEF ainda. Menos 3,5 a menos 4,6, chegou em menos 4 e 4,6 no limite do DPP dele. 4,6 para 6,4 aumenta IEF, 6,4 para 7,3 aumenta IEF. Portanto, a trajetória desses 3 pontos aqui também são retas de inclinação menos 5 sobre 2, ou pelo menos mais inclinadas que menos 3 sobre 2. Certo? Tudo bem? Bom, esse daqui é uma situação hipotética, não, é de campo mesmo, que a gente coletou lá em Lages, que são passos de quicuio que eram manejados em 10 centímetros rebaixados para 5, tá certo? Ou manejados em 15 rebaixado para 7,5, 20 para 10, 25 para metade. Sempre a metade, variando de 10 a 25 e desfolhado sempre na metade. Esses pontos aqui são pontos de pós-pastejo de quicuio, onde eu tenho um cenário de baixa densidade populacional promovida por um cenário como esse aqui, ó. Arranquio absurdo de perfis. Então, o meu pós-pastejo lá era um absurdo de perfil arrancado quando o pasto era manejado em 10 centímetros. Então, eu tinha uma redução na DPP no pós-pastejo. São esses pontos aqui. Quando eu tirava as vacas e deixava o pasto crescer de novo para 10, esses pontos se encaminhavam para cá. Ó. Então, eu aumentava a DPP no pasto para repovoar essa montoeira de perfil arrancado, com um ligeiro aumento no tamanho deles. E aí, quando eu pego esse pré-pastejo do 10 com as outras alturas de manejo, ó, elas seguem uma inclinação similar aqui. Tá? É um cenário aqui, essa curva de 5 para cá e daqui para lá, é esse cenário hipotetizado aqui, ó, de 1 para cá, depois segue a inclinação aqui de menos 5 sobre 2. Essa reta aqui é uma reta mais inclinada de menos 3 sobre 2. Mostrando que o IAF é variável em alturas que variam de 10 a 25 centímetros no passo de curva. Tá? Adiante. O que de fato... Vamos pular um pouquinho. O que de fato... Uma conclusão que aí sim agora acho que é importante a coisa ficar bastante clara, é que se... Vou explicar isso. Se eu pegar, por exemplo, esses pontos vermelhos aqui, são os pós-pastejo de cada uma dessas alturas aqui. Tá? Então, percebam a trajetória. Tá? Percebam a trajetória. Passo de 10, pós-pastejo muito arranquio de perfil, libero, tiro os animais do pasto, está com 5, no talo, rapado, o que acontece? Aumento o DPP, aqui é o ponto médio, a gente fazia uma outra avaliação, aumentou o DPP e aumentou o tamanho. E chega aqui no pré-pastejo, está aqui. Ainda com aumento de DPP e tamanho. Então, o meu ponto, num passo de 10 centímetros, eu tinha uma alta densidade populacional de perfilhos pequenos. Trajetória do 15. Veja que é uma trajetória melhor que a do 10. Eu não coloco o passo numa condição de absurdo. Por quê? Porque do 15, quando eu baixo ele para 7,5, ele está aqui. Aí ele vai aqui para 11, 12, ele aumenta um pouquinho, meu filho. Mas ele ganha mais peso. E isso é bom, porque ele não está precisando repovoar a área. E chega no 15 e está aqui o ponto do 15 na relação entre tamanho e número. O 20, perfeito. Uma situação fantástica. Por quê? Porque eu rebaixo ele para 10, o que foi para 10, e
20 só aumentando o tamanho. Ele não precisa repovoar a área porque não tem por que repovoar a área. E o 25, ao contrário, ele começa a perder perfil, porque o resíduo dele de 12,5 a 13, quando ele começa a crescer 13, 14, 15, 16, 17 até chegar em 25, ele vai aumentando de tamanho, mas já com uma perda de perfil. Então, essas trajetórias aqui da linha vermelha para a linha preta representam a trajetória em evolução, no caso de 10 em DPP, e evolução em tamanho também, no caso de 10 aqui, em peso por perfil, e no caso de 25, que é o outro extremo de altura que a gente aplicou, representa uma involução na DPP, ou uma perda de perfis que ocorre com um aumento em tamanho. E os pontos pretos, que é o que vai nos interessar agora, elas são os momentos em pré-pastejo. 10, 15, 20 e 25. Os pontos pretos é a relação entre tamanho e peso e número de perfilhos nos passos antigos ou nos pré-pastejos. Nesse caso, é pastejo rotativo, tá? Não é mais contínuo. Vou mostrar para vocês que a relação ela opera de qualquer jeito, de qualquer método. Bom, se os pontos pretos representam as combinações de DPP e tamanho nas diferentes alturas, eu tenho uma trajetória aqui, ó, uma trajetória de 10 a 25, que é mais inclinada que essa reta de área foi mais constante aqui, né? Isso daqui seria mais inclinado do que isso daqui, certo? Consegue visualizar isso? Isso daqui, ó, né? Isso daqui, eu não botei aqui. Oi? Isso. Ó, essa inclinação aqui, ela é mais inclinada do que essa aqui, certo? Aqui eu vou reduzir a inclinação, certo? Então isso daqui é mais inclinado do que isso. Mostrando que entre 10 e 25, eu tenho então cenários de IAF variável. Ok? Isso é o que essa teoria então já havia mostrado para a gente. Não tem nada de novo. O que é interessante é que se eu arbitrariamente colocar uma reta que tenha uma inclinação de IAF constante, ou seja, com inclinação menos 3,2, o que a gente pode fazer é assumir que quanto mais próximo qualquer ponto coletado no campo como registro fotográfico que relacione DPP e número de perfil estiver de uma reta arbitrária com inclinação de IAF constante, em tese, mais produtivo, maior o potencial produtivo ao pasto, porque ele estaria com uma distância menor aquilo que a gente poderia considerar como IAF máxima a ser mantido para aquela condição. Veja bem. Arbitrariamente, eu coloquei essa reta aqui passando em cima do 25, certo? Mas eu poderia colocar ela mais para cima. Coloquei em cima do 25. Ora, se ela representa um IAF constante, qualquer ponto mais longe dela significaria um passo com potencial de produção mais reduzido, porque ela está longe de uma condição onde o IAF ser constante, portanto, de absorver e usar, interceptar a luz incidindo. Então, se a gente pegar e medir essa distância aqui e essas outras distâncias aqui, ó, não sei se coloquei todas, mas eu acho que não. Ó, se eu medir essa distância aqui, entre esse ponto e essa reta aqui, entre esse ponto e essa reta aqui, esse ponto e essa reta aqui, e relacionar essa distância de qualquer ponto com uma reta arbitrária de inclinação dos 3,2 com o acúmulo observado efetivo em cada uma dessas alturas, putz, que desconfigurou tudo. Não era para ser assim, mas vamos lá. A hora que eu correlaciono a distância dessa, vou voltar aqui,
vocês entenderem. Correlacionar essa distância aqui com um acúmulo observado no passo 10 ou com o IAF observado no passo 10. Essa distância aqui com um acúmulo observado no passo 15 ou com o IAF no passo 15. Essa distância aqui com o IAF de 20 com um acúmulo de 20. E essa distância aqui com o IAF ou com um acúmulo no passo 25, se ela me representa um IAF constante, em tese, quanto menor a distância, maior é o potencial, maior seria o índice de produtividade dessa relação entre tamanho do grupo de perfil e possibilidade de dano. Então, quando a gente faz essa relação, o que desconfigurou, tá? Quando eu relaciono a distância com o IAF, olha as relações que a gente tem. Com o IAF e com produção, ó, para 2 anos de oração. Ou seja, eu posso ir num passo em qualquer momento, posso ir agora no passo, pegar lá no quadro, contar o número de perfis e estimar essa relação tamanho-número. Vamos supor, a gente vai aqui fora, sei lá, qualquer lugar. Isso aqui é muito barato, muito legal. Não sei se entenderam, né, a história. Bem se deu, eu não entendo isso até hoje, na verdade. Isso me lembra um professor de filosofia que eu tive no 2º grau. Você imagina um cara dar aula de filosofia para guri de 16 anos, 17 anos. Tem que ser um santo, praticamente, né? O cara falando, filósofo e tal. Eu lembro de uma aula dele em que ele estava explicando alguns conceitos de moral, ou que alguns autores pensavam sobre moral, não sei o quê, sobre o conceito de verdade, não sei o quê, não sei o quê. Hoje eu sou fascinado por isso, mas imagina, 16 anos não rolava. Né? Eu lembro que numa aula assim, ele explicava tudo, se esforçava, olhava para a gente assim, entenderam? A gente olhava e então, assim, não lembro nada, né? Então eu vou explicar de novo, ele é pra cá. É isso, a verdade, não sei o quê, na filosofia kantiana, não sei o quê, era assim, não sei o quê, não sei o quê, Schopenhauer, não sei o quê, não sei o quê. Entenderam? A gente não teve jeito de chorar de novo aí, que negócio complicado. Aí ele é pra cá, porque eu vou de novo, a ética, não sei o quê, Aristóteles, não sei quanto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a gente saco na lua, e ele olhar para a gente assim, entenderam agora? E a gente saco na lua, você entendeu? Não diz nada. A gente entendeu, professor? Perfeito, agora sim. Aí ele jogou o giz no quadro. Porra, como vocês entenderam? Eu tento entender isso, tem 15 anos e não entendo, e você quer dizer que com 3 explicações vocês entendem? Doido. Era um figura. Mas para vocês entenderem, assim, acho que definitivamente isso, vamos imaginar o seguinte, que eu vá nesse exato momento, que eu plote uma linha arbitrária aqui, que tem essa inclinação de menos 3/2. Certo? Está aqui, uma linha arbitrária. Eu construí ela no Excel e plotei. Aí eu vou ali no gramado, aqui no campo de futebol, pego um quadro, conto a DPP, pego uns perfis e vejo uma relação entre número e peso. E coloco aqui, aqui o ponto. Aí eu vou ali nos canteiros, que eu já vi melhores nos canteiros lá. Então, falar com o Paulo, já que lá, 8 anos atrás, era bonitinho. Vou lá, num passo, por exemplo, ali de braquiária, que tem ali, que eu vi, eu acho, né? E faço a mesma coisa. Pego um quadro, DPP na braquiária, corto os perfilhos, mostro o peso médio deles, e a relação cai aqui. Tem um menos DPP, mas o perfil é maior. Aí vou no outro passo qualquer ali, no pânico, no capim elefante, e aí é uma DPP menor ainda, e está aqui, baixo o DPP com alto peso médio do perfil. O que isso daqui quer dizer é o seguinte, que quanto maior essa distância aqui,
Quanto maior a distância, menor é o potencial produtivo daquele docente. Isso a gente pode fazer, então, registros fotográficos que podem correlacionar no momento qual seria o potencial de produção de um dado pasto, correlacionando, medindo a distância dele com uma reta arbitrária de inclinação dos 3,2, considerando que quanto maior essa distância entre qualquer ponto onde você relacione tamanho e número, por ter uma relação com o IAF, ou com a distância, com uma reta onde o IAF é constante, eu poderia imaginar ou criar um índice de produtividade correlacionando duas variáveis que seriam teoricamente fáceis de serem medidas, que seriam DTP, contar per filho, e tirar um pouco de amostra, com 50 per filho, pôr numa estufa, no micro-ondas, isso aqui, secar rápido, para ter um peso médio per filho. Tá certo? Essa é a ideia de fazer isso aqui. E como é que a gente mostra isso? Porque existe sim uma correlação muito alta entre a distância e o IAF real observado nos pastos, e existe uma correlação entre essa distância e as taxas de acúmulo efetivamente observadas nesses mesmos cenários. Ó, por exemplo, o passo de 10 é o que está mais longe da reta de inclinação menos 3,2, e é o que teve o menor acúmulo. Então, teoricamente, você tem mais mundial. Não, na verdade, você tem uma... Tu pode estimar o ponto. Não, é que isso não te dá quanto acumula. Pois é. Ele te dá... Você acumula mais ou menos do que o outro. Exatamente. Ele te dá Delta. um poder relativo de comparação entre duas estruturas, entre dois passos, entre duas comunidades, que pode ser o mesmo passo ou passos diferentes. Então, ó, 25 aqui é o que está mais perto da minha linha arbitrária, e também o que teve numericamente maior acúmulo. Estatisticamente, isso aqui foi similar, tá? Porém, numericamente, esse valor aqui se correlaciona muito bem com aquela produção aqui, com aquela distância. Então, eu tenho essas correlações aqui muito boas, tanto com o IAF, com a F seria até esperado, porque se a reta de F é constante, quanto mais longe, menor o IAF. Mas aí, um experimento que poderia teoricamente não só ir em todos os lugares o DVP E tamanho, peso. e o peso, e só estimar a taxa de acúmulo em um lugar, não em todos. E desde que seja no mesmo tratamento. Dentro do tratamento pode ter mais repetições que fazer só um. É porque, na verdade, Fernando, isso não te dá um valor de acúmulo. É assim, ele me diz o seguinte, olha, a correlação entre a distância e o acúmulo. Certo? Só que se eu olhar essa correlação aqui, eu não sei dizer quanto ele é. Se você fizer a reta de regressão uma vez, aí na próxima. Mas só que na próxima, a própria relação tamanho-densidade pode ser outra. Mas ele mede só a relação e não a taxa. E a taxa do Eu nunca fiz isso que você está sugerindo. Você podia fazer e ver se funciona. Eu ficaria muito interessado. Está pensando trabalhar menos? Assim, eu não sei se dá para chegar nesse nível, mas quando eles propuseram isso, se vocês forem ver o texto dele, que eu mandei junto dos textos adicionais para vocês, esse texto 95, no final desse texto, ele vai propor, veja, ele propõe um índice de produtividade do passo que é baseado nessa distância, que faz sentido e se correlaciona. Isso se correlaciona muito bem nesse experimento de circuito, isso se correlaciona muito bem no experimento científico, isso se correlaciona muito bem no experimento de braquiária. E a teoria ela é sofisticadamente boa para explicar por que ela existe correlacionamento. Então, isso daí, quer dizer, eu não... Se você for lá no canteiro e fazer essas avaliações fotográficas agora, e plotar esses pontos aqui, medir essa distância, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, olha, esse passo que você pegou aqui, se ele de fato tiver uma distância menor dessa reta de limitação de 3,2, ele tem
potencial de produção maior que esse. Agora, quanto que é esse delta? Quanto por cento maior é isso? Quanto que é isso em termos absolutos, esse acúmulo? Aí eu não sei, talvez tivesse que validar isso. E a gente estaria muito, eu estou muito otimista, se você quiser. Sim, você invalidar qual que é a moral. A moral é você poder usar essa relação tamanho-número, como preditora ou como uma variável que compare, por exemplo, potenciais produtivos. Mas se não tem um valor absoluto, Não, eu poderia pensar numa hipótese, por exemplo, que a gente teria que testar. Mas, por exemplo, vamos supor, eu não sei quanto que é o acúmulo. Isso sim. se você sabe a magnitude da diferença, você saberia. Sim, a Então, magnitude. com isso, você Sim, respondeu. o tamanho da diferença, sim. Eu não sei quanto que é o valor absoluto, porque eu não estou medindo, né? Se você tem a diferença da magnitude, você consegue, com 3, 4 coisas, tratamentos, Talvez medir. responder. É que isso nunca foi feito, mas é uma excelente hipótese. Por exemplo, para esse... Oi? Mas essa relação aqui, ela levanta algumas possibilidades que eu diria que são bastante interessantes, que é imaginar o seguinte, ó. Vamos supor, se eu vou fazer um dia, tá? Só que isso é absolutamente trabalhoso de fazer. Que eu pegue, estabeleça pastos que variem enormemente em potencial de perfilhamento, que variem enormemente em tamanho e forma. Então, por exemplo, eu tenho aqui sínodo, que seria o passo que teria o maior potencial de perfilhamento. Então, eu teria passo sínodo, que eu teria uma alta densidade populacional de perfilhos pequenos. Aqui eu teria, por exemplo, uma braquiária de cúmenes, portinho um pouquinho mais alto, mas menos DPP do que os sínoas com perfis maiores. Aqui eu teria, por exemplo, uma braquiária brisando cultivar, por exemplo, de porte mais alto, como charaés, por exemplo. Uma braquiária de porte um pouco mais alto, estaria mais ou menos aqui assim. E aqui eu teria um pânico mais alto ainda. Teria uma baixa densidade populacional de perfis grandes. Uma pergunta que me intriga muito é saber o seguinte: se quando no meu X eu tenho não amplitudes em altura, mas elas são representadas por espécies que variam em tamanho, forma e estrutura, é saber se a conexão entre essas relações entre tamanho e número, eles vão seguir uma inclinação próxima a menos 3/2, sugerindo que elas têm potencial de produção igual, ou se a inclinação seria, por exemplo, maior que menos 3/3/2, dizendo que essas plantas, conforme elas vão aumentando a sua estrutura, elas teriam variações em AF, o que me denotariam potenciais de produções maiores, conforme eu tenho pastos que são mais altos, com perfis maiores, com coeficientes de são de luz até menor. Por quê? Porque normalmente você vê, sinceramente, gente, se eu perguntar para vocês assim, quem produz mais forragem, Tifton ou Tanzânia? Em produção, em quilos de matéria seca por hectare. Veja, não tem como responder essa pergunta. Se vocês acharem essa resposta na literatura, vocês me tragam, por favor. Eu não tenho essa resposta. Quem achou? Primeira pergunta básica. Oi? Eu não sei se tem. Porque
que não poderia? Porque onde você faria um experimento para testar isso? A gente poderia. Não. Não, mas aqui. Bom, até uma fase de visualização. Tem que isolar, isolar. Como é que você manejaria essas duas plantas para estabelecer cenários em que seriam os ideais para eles expressarem o máximo de produção, por exemplo, começar? Sim, tu não vai estar posicionando a mesma coisa cada um. Ou tu vai, sim, vai ter a mesma disponibilidade de fósforo de todos os clientes. Tudo bem, isso para todo mundo. Em que momento você escolhe o Tanzânia para começar a medir acúmulo dele? Quando você compara com cortes, sim. Ué, eu sou um critério. Usa um critério, exatamente. Qual é esse critério? Altura de manejo rotativo. Então, por exemplo, então você possa ter o teu padrão de comparação. Essa é a melhor maneira de comparar essas duas plantas? Por exemplo, e se for a melhor maneira de comparar a produção entre elas? Eu estou falando de uma comparação que está sendo feita, por exemplo, aqui, aonde eventualmente pode chegar abril e esfrie, e o pânico sente antes esse redução de temperatura do que o Tifton. E a hora que eu pego e coloco essas mesmas plantas, por exemplo, lá em Belém do Pará, aonde eu tenho menor amplitude térmica, eu posso expressar um potencial completamente diferente desse resultado que eu obtive aqui. Por isso, quando eu pergunto aonde importa. Sim. Igual soja, Então, o que eu quero dizer é que a impressão que eu tenho. Oi? fazer um experimento climatério. Por exemplo, aí sim, você teria um grupo de experimentos em vários lugares, daria robustez para essa pergunta. Tanto que vocês não encontram e não encontrarão isso que pode parecer simples. Uma pergunta simples. Qual passo quem produz mais? Um pânico ou um síndrome? Você não acha essa resposta. Achar um experimento que o cara fez lá, que às vezes foi um pânico, achar outro lugar lá que talvez foi o síndrome, achar um lugar que foi Diferente. Pode colocar sobre diversas condições diferentes e comparar os dois. Como se faz os ensaios, por exemplo, nacionais como uma aveia, comparação de cultivar de aveia. É feito em várias localidades, tem o mesmo protocolo de corte de todos eles, para poder avaliar. Deve ser feito assim. Mas isso nunca foi feito, né? O que eu estou dizendo aqui é que se você faz uma avaliação dessa daqui, muito mais simples do que fazer estimativa de acúmulo, e você detecta que esse movimento dessa inclinação é próximo a menos 3,2, você vê que, em tese, os potenciais de produção deles são muito similares. Se, por outro lado, você pega inclinações de reta que são mais inclinadas, e isso fosse menos 5/2, significaria que, ao longo desse gradiente de plantas, de espécies, de cultivares, de escambau, existe uma variação crescente no IAF, onde as espécies de porte mais alto, que têm menos DPP, mas têm perfis maiores, teriam um potencial de produção maior. Por quê? Porque se eu for comparar a distância desses pontos com uma reta de IAF constante, essas plantas estariam mais afastadas. Só que isso... Mas talvez pode testar por grupo de plantas, essas séries diferentes. Sim, você Tem, pode... Tem de fato, né? As acumuladoras, as experiências As competidoras, conservadoras, né? Esse seria uma baita hipótese a ser testada. Eu, particularmente, não acho que seria uma reta muito diferente do menos 3,2. Sabe? Não acho. Eu não acho que o síndrome, só pelo fato de ter uma alta densidade de população de perfis pequenos, estaria muito tão mais distante de uma reta de IAF não variável do que, por exemplo, plantas de capim elefante, por exemplo. Tanto que entende que todas elas têm o mesmo potencial. Faz sentido. Não, eu não entendo assim. Eu entendo que a gente talvez possa agrupá-las, como você sugere, em plantas dentro de um mesmo grupo funcional e dentro de exatamente. Dentro da mesma funcionalidade, eles teriam potenciais similares. Ou seja,
Não, eu estou trazendo a vocês aqui reflexões, são só reflexões, que são derivados dessas relações entre compensação e probabilidade. Porque você fala assim, igual você comentou, o que eu faço com essa informação? Né? O que eu faço com a informação é que, do ponto de vista teórico, eu posso, nesse exato momento, chegar em qualquer estrutura de gramínea e, por uma simples relação tamanho-número, fazer imediatamente agora um padrão de comparação entre essas espécies, simplesmente relacionando o DPP com o tamanho e vendo a distância dela de uma reta de inclinação teórica, supostamente de inclinação de CO2. Agora. Isso não significa que plantas que tenham uma baixa densidade proporcional de perfis grandes sejam as melhores produtoras, porque elas podem estar aqui, portanto, mais longe do que essa. Percebe? Se eu pegar uma braquiária na minha cintura, eu tenho uma braquiária na minha cintura, eu tenho um ponto aqui, ó. E o que significa uma braquiária na minha cintura? O potencial de produção, já que a distância que é muito longe disso aqui, que é muito menor do que um potencial de produção, nessa condição, tá? Que é muito menor, por exemplo, do que uma braquiária que está, por exemplo, com uma alta densidade proporcional de superfícies aqui, que uma distância menor. Então, seria um registro fotográfico, uma fotografia que você pode tirar de qualquer estrutura, de qualquer comunidade de planta, que te daria um padrão de comparação do potencial produtivo, mesmo que você não saiba qual é esse potencial a ser realizado. Você não tem um número, você não tem o acúmulo que está acontecendo ali real. Essa é uma forma de se poder preparar isso. Tá? Por isso que se propõe esse conceito do índice de produtividade dessa maneira. Tá? Então, existe um mecanismo de compensação, e a outra coisa importante que esse índice nos mostra é que baixa densidade populacional de perfilhos não é sinônimo de perda de vigor ou persistência, por exemplo, em um pasto. Porque eu posso ter, por exemplo, pastos que têm baixa densidade populacional de perfilhos, com alto IAF, com alta cobertura de solo, com alto potencial produtivo, ou eu teria que admitir, por exemplo, que plantas como o Mombasa, que são plantas de porte alto, ou o capim-elefante, que tem lá 400, 500 perfis basais por quadrado, ou o pânico, que tem lá 500 também, 600, 700 perfis, eles teriam, por exemplo, um vigor ou persistência pior, por exemplo, do que um típico que tem 5, 6, 7 mil perfis por quadrado. Isso não é verdade, certo? Não é verdade. Então, DPP não é sinônimo de vigor. Posso ter esse mecanismo de compensação operando de tal maneira que eu possa manter níveis de produtividade que são similares. Certo? Que são similares. Uma boa hipótese testada seria justamente pegar plantas que pertencem ao mesmo grupo funcional, competidora, por exemplo, tentar estabelecer essas plantas em qualquer habitat, nesse caso, que aí não faz diferença, tá? E aí você, por meio das relações tamanho-número, observar se essa variação, essa amplitude, nesse leque, aonde nesse eixo X não seja mais altura e simplesmente sejam grupos de plantas dentro, se elas seguem ou não uma reta que teria um conceito de EF constante. Se tiver, o potencial realizável dessas plantas em produzir seria exatamente o mesmo. E se ela manifestar diferenças em produções aqui ou lá, é uma questão só de ambiente. Por exemplo, um tífico talvez aqui vá melhor que um pânico, porque ele tolere melhor, por exemplo, um outono com temperatura mais ou menos. Mas quando você coloca essa planta lá em Belém, talvez o pânico seja melhor, porque lá encontra na estrutura mais vertical dele, com menor coeficiente de extinção, o potencial de realizar toda aquela luz em fotossíntese e crescimento mais rápido. Mas, na verdade, aí essa diferença ficaria restrita à condição ambiental. Na verdade, o potencial que ela pode exibir, que ela pode expressar, na verdade, seria muito similar. Por isso que eu não acho nem valores disso, né?
vocês procurarem literatura, vocês não vão achar. Eu desafio vocês a trazerem assim, trabalhos que me comparem potencial de produção e que afirmem categoricamente que planta é melhor que quem. Normalmente, os resultados que a gente encontra são mais de valores muito similares do que de diferenças. E muitas vezes, os manejos são feitos para testar isso, nem sempre são feitos para que a planta possa expressar o seu melhor potencial de produção. Por exemplo, eu corto tudo no solo, no chão que nivela todo mundo. Pô, não. Tem planta que adora que isso aconteça, uma planta colonífera, por exemplo. Tem planta que parece uma pancada muito dura. Então você tem que ter um critério. Se fosse justo para poder comparar todo mundo. Na verdade, o que isso tenta fazer é trazer essa aproximação mais teórica para essa concepção, uma comparação, ou de pelo menos um registro fotográfico, sem ter esse número absoluto. Tá? Entenderam o que é esse mecanismo? Conversação? Como que opera? Como funciona? Ele é mais complicadinho, assim, se for ler toda a teoria deles, mas eu acho que se vocês entenderam basicamente a ideia, acho que fica mais fácil a literatura que a gente sugeriu para isso ficar mais leve um pouco para vocês, porque não é uma literatura muito simples. Bom, pessoal, eu acho que por hoje a gente fica aqui. Uma coisa. Só nesse caso, mais uma. Não? Em relação a, por exemplo, a gente tem um experimento nacional, tá? A gente tem que são conservadoras e utilizadoras. Ao longo do ano, eu consigo identificar quais elas têm potencial mais próximo do ótimo, que seria fazer essa função dessa curva que a gente precisa. Ou tentar separar ou utilizar isso como uma análise discriminatória de quem está mais próximo e quem não está mais próximo. No caso do campo nativo, você tem uma diversidade enorme de espécies. Primeiro você teria que ter não é nem eleger, sim, porque deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. A gente tentou, numa mistura binária, tá? Tentar encontrar, por exemplo, pega duas espécies. Aí você pega uma espécie só e tenta relacionar a DPP dela com o peso médio dela. Ou pega outra espécie da mistura binária e pega a DPP dela com o peso dela e tenta ver como é que é esse padrão de compensação. Ele não existe. Porque o mecanismo ele opera em comunidade. Então não tem como você eleger espécies. Por isso que seria caótico fazer isso em campo nativo, porque você teria que pegar quadros, e vários quadros para representar a diversidade, e contar toda a DPP de todos os indivíduos e ter o peso médio proporcional, claro, ao tipo de estrutura de vegetação que aqueles indivíduos compõem no estado. Então, assim, em resumo, impossível usar essa teoria integrativa. Impossível. Não tem como. Assim, ela seria um trabalho se não levaria, acho que se não sei se levaria a algum lugar, né? O nível de trabalho que tem que ser feito, não sei se levaria isso a algo muito importante. Aqui a ideia mais minha foi trazer, na verdade, um conceito que é o self-healing law, ou essa lei de Yoda, ou lei do menos 3/2, que certamente em algum momento da vida acadêmica de vocês vão se deparar com isso. Ouvir falar em alto dos baixos, em lei do menos 3/2,
eu queria só que vocês soubessem o que é isso. O que é isso? Que é um mecanismo de compensação, de redução em número de indivíduos, por um processo de competição basicamente por luz, que acaba por limitar o número de perfis dos indivíduos na área conforme o meio do tamanho deles. É isso. E esse conceito foi aprimorado para passagens espalhadas, aonde se observa inclinações maiores que essa, e é importante que vocês tenham pelo menos contato com o conceito, com a ideia, por mais que muitos de vocês vão passar longe na vida profissional de vocês de estudar isso. Tá? Mas é importante que vocês saibam o que é. Tem que ter ouvido falar do troço, entendeu? Ah, já ouvi falar da lei de ordem, isso aí, é isso aí. Tá? Tem que falar, me contaram, entendeu? Tem que ter ouvido falar disso. Tá? E uma ligeira implicação disso. Tá? Essa racionalização que eu fiz por último só é uma ideia que nos passa pela cabeça, que ainda é bastante seminal de como proceder para comparar diferentes planos. Nem sei se é assim que eu estou. Não tem seminal ainda, estou elaborando. Demoro anos para elaborar. Às vezes eu compro realismo, por exemplo, e termino de nossa bosta. É assim mesmo. É assim mesmo. Muito bem. Amanhã às 8h.